Lei 8.080 de 90, a Lei do Sistema Único de Saúde, a Lei do SUS. E aí, aqui é o Rei Li, e se você precisa estudar a Lei 8.080 de 90 para provas e concursos públicos, você está no lugar certo. Hoje eu preparei um mapa mental resumido e atualizado para você estudar essa lei de uma forma rápida e eficiente e não errar mais nenhuma questão em provas e concursos. Vamos lá? Então, nesse mapa mental, a gente tem os pontos mais importantes da lei do SUS, suas disposições gerais, objetivos do SUS, princípios, organização, direção e gestão, as atribuições comuns dos entes federativos, as competências, os subsistemas, as incorporações de tecnologias, os serviços privados, uma nova atualização aqui que é a telesaúde, os recursos humanos e o financiamento. Vamos lá, começando pelas disposições gerais, o que a gente tem aqui? A gente tem que a lei do SUS é uma lei nacional, ou seja, ela tem regras gerais que devem ser obedecidas pela União, pelos estados e pelos municípios. As ações e serviços de saúde são de execução isolada ou conjunta, ou seja, a União pode executar as ações e serviços de saúde, mas junto com os estados, junto com os municípios e vice-versa. Tem caráter permanente ou eventual, as ações de serviço, então pode ser uma ação de caráter permanente, por exemplo, uma UPA que está funcionando o ano todo, ou uma ação de caráter eventual, por exemplo, uma campanha de vacinação. Por pessoas naturais ou jurídicas, podem ser pessoas naturais, médicos, enfermeiros, profissionais liberais em geral, ou pessoas jurídicas, os hospitais, direito público ou privado. Então, não importa se são pessoas de direito público ou privados, todas podem executar as ações e serviços de saúde. A gente vai ver que tem uma divisão aí, quem pode executar o quê. A lei também especifica que a saúde é um direito fundamental, como previsto na Constituição, né? E ela é um dever do Estado, das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Se preocupa com o bem-estar físico, mental e social das pessoas. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, se preocupa com ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta, com o apoio da iniciativa privada em caráter complementar. Isso aqui é importante. Então essa é a estrutura do SUS, essa é a definição do SUS na lei. Ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta, com o apoio da iniciativa privada em caráter complementar. E quanto aos objetivos do SUS, o que a gente tem? Os objetivos do SUS são identificar e divulgar os fatores relacionados à saúde, formular políticas de saúde, que tem que levar em consideração os aspectos econômicos e sociais, a assistência às pessoas, que é a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, não é só a recuperação, mas sim promoção e proteção da saúde, com ações nos seguintes sentidos, de acordo com a literalidade da lei. A gente tem ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, saúde bucal e assistência toxicológica. Qual o objetivo da vigilância sanitária? Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e tratar de problemas sanitários relativos ao meio ambiente, à produção e circulação de bens ou à prestação de serviços. A vigilância sanitária é aquela que analisa os produtos acondicionados em mercados, os serviços que estão sendo prestados em restaurantes, por exemplo, e as normas relativas ao meio ambiente. Aqui a gente tem principalmente a figura da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atuando aqui nesses problemas sanitários. Quanto à vigilância epidemiológica, o que é isso? É a prevenção e o controle de doenças. Quanto à saúde do trabalhador, a gente tem a análise de riscos e agravos das condições de trabalho. A gente tem quem faz aquela listagem de doenças do trabalho, quais são as doenças do trabalho que podem gerar uma aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo, por doença, é a área de saúde do trabalhador dentro do SUS. Assistência terapêutica integral. Aqui, inclusive a farmacêutica, então, concessão de remédio, concessão de algum tipo de órtese, prótese, assistência terapêutica integral. Saúde bucal, que pode ser individual ou coletiva, da população, e a assistência toxicológica. O que é assistência toxicológica? A gente logo pensa em tóxicos, né? Acha que são só a assistência de pessoas adictas ou relativas a drogas, né? Não só. São intoxicações em geral, substâncias químicas, medicamentos, animais peçonhentos,
plantas tóxicas. Então, todo tipo de intoxicação está aqui dentro da assistência toxicológica, lá nas ações do SUS, ok? Depois dos objetivos, a lei trata dos princípios do SUS. A gente tem vários princípios bastante importantes que sempre caem em provas e concursos aqui. O primeiro princípio é a universalidade do acesso. O acesso deve ser universal, todos devem ter acesso ao Sistema Único de Saúde, independente de quanto ganha, independente de onde venha, é um direito fundamental. Até os estrangeiros que não moram no Brasil, que não têm residência no Brasil, têm que ter acesso sim ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, tem que ter o direito à saúde garantido. Integralidade da assistência, a assistência tem que ser integral para todas as doenças. Autonomia das pessoas, as pessoas podem escolher se elas vão se submeter a algum procedimento ou não, nada vai ser compulsório. Igualdade de assistência, então todos têm que ser tratados de uma forma igual no SUS. Direito à informação, tem que estar sempre sendo informado ao paciente, à família, o que está sendo feito ali. A divulgação de informações, então não só o paciente em si, mas a população em geral tem que ter informação de que serviços são prestados dentro do SUS, o que eles têm direito, o que pode ser pedido, quais remédios, prioridades segundo a epidemiologia. Então, realmente, a gente tem a igualdade de assistência, certo? Todo mundo tem que ser tratado igual, mas existem prioridades, e as prioridades são escolhidas segundo a epidemiologia, ou seja, quais casos são mais graves e devem ter uma prioridade de tratamento dentro do SUS. Então, essas prioridades aqui são justificadas pela epidemiologia, pela ciência que cuida justamente do que a gente falou aqui, ó, vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças. Outro princípio é a participação da comunidade. A gente vai ver mais à frente que para a escolha de diretrizes e protocolos terapêuticos do SUS, a gente tem as consultas públicas e as audiências públicas, medidas bastante importantes aqui também da participação da comunidade no SUS. A gente tem também a descentralização político-administrativa. Isso aqui é importante e é cobrado em prova. Na prova vier que um princípio do SUS é a centralização político-administrativa, está errado. É descentralização, porque a União cuida de algumas diretrizes, mas os trabalhos, os serviços são sempre o máximo descentralizados possíveis. Por isso que a gente tem o princípio da municipalização, a regra da municipalização. A regra aqui é que os serviços de saúde sejam tratados pelo município. Se forem mais complexos, podem ser tratados pelo Estado, ainda mais complexos pela União. Mas a regra é que seja tudo tratado pelo município. Por quê? Porque é o município que tem a maior proximidade com o cidadão, que sabe naquele bairro, naquela vila, naquele local onde está sendo instalado aquele hospital, aquela unidade de tratamento, aquela UPA, por exemplo, qual é a necessidade da população, quais são as prioridades que devem ser atacadas ali. E tem a regionalização e hierarquização dos serviços. Ou seja, os serviços prestados pelo SUS devem levar em consideração as necessidades daquela região e a hierarquização. Ou seja, como eu falei, serviços mais complexos vão para o Estado, mais complexos ainda podem ir para a União. Mas a regra é a municipalização, serviços tratados sempre pelo município, e descentralização político-administrativa, ok? A gente tem também o princípio da integração. E a saúde, o SUS tem que integrar saúde, meio ambiente e saneamento básico. Saúde, meio ambiente e saneamento básico. Tudo tem que estar integrado, porque tudo faz parte da saúde da população. Não adianta só a população receber remédios se o esgoto está a céu aberto, se não está sendo prevenido, não estão sendo prevenidas as doenças daquela população. Então isso aqui é muito importante. Saúde, meio ambiente e saneamento básico têm que andar todos em conjunto, integrados, para que a população tenha a saúde plena, ok? Tem também o princípio da conjugação de recursos financeiros. Então, várias fontes vão ter recursos financeiros empregados dentro da saúde. Resolução em todos os níveis, então, do nível mais complexo ao nível mais básico, vai ser resolvido o problema do cidadão. Organização dos serviços, então os serviços têm que ser organizados, o que vai tratar o quê, qual é o hospital que vai tratar do quê, para evitar o quê? A duplicidade, para evitar duas instâncias tratando da mesma coisa, concedendo o mesmo remédio. E no caso de mulheres que sofram ou possam sofrer violência doméstica, um atendimento específico e especializado. Aqui a lei trouxe essa inovação para
os casos de violência doméstica, tratamento e atendimento específico e especializado para essas mulheres, ok? E, como o último princípio, a proteção integral dos direitos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde, no âmbito do SUS. Quanto à organização, direção e gestão do SUS, o que a gente tem aqui? Como eu falei, a regionalização e hierarquização, está aqui dentro de organização, direção e gestão. Os níveis de complexidade são crescentes, então, se na prova vier que o SUS é organizado em níveis de complexidade decrescente, tá errado, hein? Não caia nessa pegadinha. Níveis de complexidade crescente, porque do município começa o nível menos complexo, o estado mais complexo, a união mais complexa ainda, certo? O SUS tem que ter uma direção única do SUS, que na União é no Ministério da Saúde, nos estados, Distrito Federal, Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, e no município, a Secretaria Municipal de Saúde. Cada ente federativo vai ter a sua direção única do Sistema Único de Saúde. E no nível municipal, é possível consórcios de municípios para tratar do Sistema Único de Saúde. Por exemplo, 2 ou 3, quantos municípios vizinhos forem necessários, eles podem se unir num consórcio para que o financiamento seja das mesmas necessidades, eles financiem as mesmas necessidades, só que o município pode tratar em um hospital um tipo de coisa, o outro município no outro tipo de coisa, e eles integrados, então o cidadão do município A pode receber tratamento ou receber medicamento no município B, que é vizinho, não tem problema. E o do município B pode receber um outro tipo de tratamento no município A. Eles estão unidos em consórcio e todos em conjunto ali prestam a saúde àquela população, ok? É possível a organização também em distritos e devem observar o princípio da direção única. Se aqueles municípios estão unidos em consórcio, a direção do SUS naquele consórcio de municípios vai ser a direção do consórcio, ok? Isso aqui é importante também. Temos também as comissões intersetoriais, e elas são em nível nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A gente une aqui os ministérios, os órgãos e as entidades da sociedade civil. Ela trata da execução que envolva áreas fora do SUS. Então, por exemplo, a gente vai envolver quantos ministérios forem necessários aqui. Se a gente tem uma área de fronteira sendo tratada ali, por exemplo, a comissão intersetorial, a gente vai ter que unir aqui o Ministério da Defesa, que trata das fronteiras do Brasil. Então, a gente vai unir vários ministérios e tratar de execução de saúde que envolva outras áreas que são fora do SUS. A área de defesa nacional, a área de cuidados à mulher que sofre violência doméstica, por exemplo, várias áreas diferentes. Temos também as comissões intergestores. Aqui eu observo a Lei 8.142 de 90. A gente já tem um vídeo no canal sobre ela. É a lei que trata da organização do SUS. Essa aqui trata do SUS em geral, mas essa Lei 8.142 de 90 trata da organização do SUS. E a gente tem essas comissões intergestores tratadas nessa lei. As comissões de bipartites e tripartites, que têm aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Vou colocar na descrição desse vídeo para você ver depois o vídeo que eu fiz sobre a Lei 8.142 de 90, que complementa esse aqui. Muito bom também. Depois, a lei trata de atribuições comuns. Que atribuições comuns são essas? Aqui a gente precisa estar atento ao artigo 15. E é importante ler o artigo 15 da Lei 8.080 de 90, porque ele traz 21 atribuições comuns dos entes federativos no SUS. Por exemplo, eu trouxe 3 aqui, muito importantes para provas e concursos. Elaborar a proposta orçamentária. Então, todos os entes federativos têm que elaborar a proposta orçamentária e eles, em conjunto analisam as suas necessidades e cada um elabora a sua proposta orçamentária. Todos eles têm essa competência. Realizar operações financeiras externas autorizadas pelo Senado Federal. Então, aqui é importante. A questão do concurso pode trazer realizar operações internas autorizadas pelo Congresso Nacional. Não é. Isso aqui anota, sublinha lá na sua lei. As operações financeiras externas, por exemplo, pegar um empréstimo com outro país, uma organização internacional, operação financeira externa tem que ser autorizada pelo Senado Federal, de acordo com a Lei 8080, ok? Não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, não é outro órgão, é o Senado Federal. Anota isso.
E temos o mais importante, que é o inciso 13, que é a requisição administrativa. A requisição administrativa é uma atribuição comum do Sistema Único de Saúde. E o que é a requisição administrativa? É a possibilidade de o ente federativo requisitar bens ou serviços de outras pessoas jurídicas, outras pessoas físicas, em necessidade, algum tipo de necessidade, calamidade. Por exemplo, existe um terreno de um particular e, por uma calamidade pública, o município precisa instalar um hospital de campanha naquele terreno. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição administrativa. É uma intervenção do Estado na propriedade privada. Ele vai instalar naquele terreno aquele hospital de campanha e, se houver algum dano, alguma coisa, ele indeniza aquele particular. E aqui a lei traz essa possibilidade, certo? De requisição administrativa. Só que o STF, ao analisar a ADI 3454, a ADI 3454, decidiu que é vedada a requisição de um ente a bens ou serviços de outro ente federativo. Por exemplo, é vedado ao Estado requisitar bens e serviços do município, da União, dos Estados, do Estado, da União. É vedado um ente federativo requisitar bens ou serviços de outro ente federativo. Eles podem requisitar dos particulares, é uma intervenção do Estado na propriedade privada, e não uma intervenção do Estado na propriedade pública. Foi isso que o STF analisou e decidiu. Aqui ele fundamentou na autonomia federativa, ou seja, os entes federativos são autônomos. O município é autônomo, o Estado é autônomo, a União é autônoma. Não existe uma hierarquia entre União, Estado e município, nesse sentido de que um pode intervir no outro. Não pode, eles são autônomos. Então, como o Brasil é uma república federativa, a gente tem que observar o pacto federativo. Temos aqui o federalismo cooperativo, Cada um dos entes federativos tem atribuições previstas na Constituição que devem ser respeitadas para que o federalismo não seja ofendido. Aqui temos também a cooperação e a horizontalidade. Cooperação e horizontalidade. São esses os fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal para vedar a requisição de um ente a bens ou serviços de outro ente federativo. Isso aqui é muito importante, anota isso aqui, que tem caído bastante nas provas e concursos, ok? Requisição administrativa está lá no inciso 13 da Lei 8.080. Quanto às competências, a gente tem várias observações aqui para fazer. A gente tem competências da direção nacional, competências de direção estadual e competências da direção municipal. E a gente precisa ler os artigos 16, 17 e 18 porque eles trazem vários incisos e a gente precisa analisar as diferenças entre eles. Eu trouxe aqui as principais diferenças para a gente ter uma ideia de como funciona essa divisão de competências entre os entes, entre a União, entre os estados e entre os municípios. A direção nacional, a União, trata de formulação e avaliação de políticas, coordenação dos sistemas, estabelecimento de normas, cooperação técnico-financeira, ou seja, cooperar tecnicamente e financeiramente para que os estados e municípios principalmente, realizem as atividades de saúde, promover a descentralização, definir diretrizes e normas, principalmente para os serviços de saúde bucal, que é uma novidade trazida por essa lei também, e tratar de circunstâncias especiais, vigilância epidemiológica e sanitária, risco de disseminação nacional. Aqui, nesse tipo de circunstâncias especiais, a União pode sim tratar de serviços de saúde, não vai ser sempre descentralizado para os municípios não, ok? Quanto à direção estadual, o que ela faz? Ela promove a descentralização também para os municípios, apoio técnico-financeiro aos municípios, coordena as políticas de saúde, ações e serviços em caráter complementar, então complementar é a palavra-chave aqui dos estados, e trata também de gerir o sistema de alta complexidade e as referências estadual e nacional e regional. Quando falar de sistema de alta complexidade, a gente acha que é sempre da União, né? Mas não. Lembrem aqui, no artigo 17, trata da direção estadual, ele fala que a atribuição e a competência do Estado, o sistema de alta complexidade. E normas suplementares. A gente viu lá da União, que a gente fala de normas complementares, né? Aqui a gente tem normas... a União trata de normatizar, né? A gente viu lá na União que ela define diretrizes e normas, né? Quem estabelece normas é a União. Então,
os estados trazem as normas suplementares. Normas suplementares. A gente vai ver que os municípios trazem normas complementares. As palavras diferentes podem confundir a gente numa prova de múltipla escolha. Mas lembre que a União traz as normas, estabelece normas, os estados suplementam as normas e os municípios complementam as normas. Anote isso aí, sublinhe isso aí lá na sua lei. Então, os municípios tratam de gerir e executar os serviços. Quem executa em si os serviços de saúde são os municípios. Participam do planejamento também. Tratam de contratos e convênios com os serviços privados e normatizam complementarmente, como eu falei para vocês. Essas são as principais competências e as principais divisões que existem entre a administração municipal, estadual e o âmbito nacional. Temos também na Lei 8.080 alguns subsistemas, que é o subsistema de saúde indígena, subsistema de atendimento e internação domiciliar e o subsistema de acompanhante para mulher. Acompanhante para mulher. A gente vai ver cada um deles. O subsistema de saúde indígena, ele é financiado por recursos da União. Os estados, municípios e outras instituições têm uma atuação complementar no custeio e execução desse serviço de saúde indígena. Nas emergências e calamidades, existe um aporte adicional de finanças, de dinheiro, aqui para emergências e calamidades, e inclusão de indígenas nos planos emergenciais. Aqui foi uma norma adicionada depois da pandemia. Então, a gente tem, em tipo de emergências e calamidades, aporte adicional para tratar da saúde indígena e inclusão dos indígenas nos planos emergenciais. Eles não podem ser esquecidos. Aqui, o sistema de saúde indígena tem que privilegiar e tem que prestar atenção sempre na realidade local daquela comunidade indígena. Tem que tratar também das especificidades da cultura, tem que ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Aqui acho que é o mais importante do sistema de saúde indígena, suas características: descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Descentralizado, como é a norma, Descentralizado porque cada ambiente, cada região vai tratar da sua norma de saúde indígena. Hierarquizado, porque tem que obedecer às normas da União. E regionalizado, porque cada âmbito, cada realidade local, como eu falei aqui em cima, especificidades da cultura vão dimensionar e vão direcionar como será esse sistema de saúde, de tratamento da saúde dos povos indígenas. E aqui uma norma muito importante: o registro e notificação de declaração de raça ou cor, quando uma pessoa entra no SUS e registra a sua declaração de raça ou cor, isso é obrigatório no SUS, obrigatório, ok? Então isso aqui eles vão tentar confundir lá na prova objetiva. Na prova de marcar, eles vão colocar que o registro e notificação de declaração de raça ou cor é facultativo no SUS. Não é facultativo. Muito importante, é obrigatório, ok? Muito importante isso aqui também, uma literalidade dessa lei. Temos também o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Atendimento e internação domiciliar, que trata principalmente dos procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêutico, psicológicos e assistência social. Então, o atendimento e internação domiciliar abarca principalmente esses aspectos aqui. Eu disse principalmente, então na prova, se tiver exclusivamente, tá errado, ok? Principalmente, não só esses, mas esses são os principais. Se tiver algum outro tipo de tratamento que a pessoa precise em âmbito domiciliar e o médico indique, é bom que essa pessoa tenha esse tipo de tratamento no âmbito domiciliar. Vai entrar aqui também, ok? E esses tratamentos têm que ser observados por equipes multidisciplinares. A gente viu aqui, procedimentos médicos, enfermagem, fisioterapêutica, psicológicos e assistência social. Cada um deles é por um profissional diferente, uma área diferente de formação. Então, são equipes multidisciplinares que tratam da internação e do atendimento domiciliar. Os requisitos são 2: indicação médica e expressa concordância do paciente e da família. Não esqueçam desses requisitos aqui, que são muito importantes para provas e concursos: indicação médica e expressa concordância do paciente e da família. E o terceiro subsistema, muito importante também, é o subsistema de acompanhante para mulheres. Acompanhante para mulheres é uma nova norma lá na Lei 8.080. E o acompanhante, toda mulher tem direito ao acompanhante, que tem que ser
uma pessoa maior de idade. Esse acompanhante pode estar em consultas, exames e procedimentos. Independe de notificação prévia, então não precisa a mulher avisar, vou levar o fulano, ou vou levar a fulana. Não precisa, ela só leva. É de livre indicação. Se ela não indicar, pode ser o representante legal, ou seja, o pai, a mãe, pode ser uma tia que tenha responsabilidade por aquela pessoa. E é obrigado ao sigilo. Essa pessoa aqui, o acompanhante, fica obrigado ao sigilo, a guardar sigilo. Não pode sair contando o que aconteceu naquela consulta, naquele exame, naquele procedimento, ok? Ela fica obrigada ao sigilo, de acordo com a lei. Se houver a sedação, se a mulher for sedada ou tomar algum remédio que diminuir a sua consciência, o seu nível de consciência, a unidade deve indicar um acompanhante para essa mulher. Esse acompanhante deve ser preferencialmente mulher, aqui não é obrigatoriamente, anotem isso aqui também, preferencialmente mulher, não precisa ser mulher necessariamente, se não tiver nenhuma mulher disponível naquele momento, pode ser um homem, mas de preferência mulher. Se não for mulher, o hospital tem que justificar por que não colocou uma mulher como acompanhante daquela paciente. E é possível a renúncia. A paciente pode dizer, não quero essa pessoa como minha acompanhante. Essa renúncia tem que ser por escrito e no mínimo 24 horas de antecedência. Mínimo com 24 horas de antecedência. Mas em regra, vamos lembrar que é de livre indicação. Ela indica quem é a representante dela, ok? E tem exceções, 2 exceções, em que a mulher não vai ter acompanhante, que é centro cirúrgico ou UTI, e urgência ou emergência. Aqui em centro cirúrgico ou UTI, é possível o acompanhante só se for profissional de saúde, ok? Em urgência ou emergência, obviamente, a pessoa entrou ali numa emergência, né? Ela precisa ser submetida àquele tratamento ou àquele procedimento médico em caráter de urgência. Não vai esperar chegar um acompanhante, porque pode ser tarde demais. Então, nesses 2 casos, centro cirúrgico ou UTI e urgência ou emergência, são exceções ao direito ao acompanhante da mulher. Não vai ser qualquer acompanhante. Centro cirúrgico e UTI só é possível o acompanhante se for profissional de saúde. Depois disso, a gente tem uma área bastante importante dessa lei, que é a área de incorporação de tecnologias. Todo mundo já deve ter ouvido falar daqueles remédios que são pedidos judicialmente, são concedidos judicialmente pelo SUS. Se o remédio está incorporado, não está incorporado. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Mas isso aqui está disposto nessa lei e é uma norma bastante importante. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like, deixe aí o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você está achando, qual é o ponto da lei que você achou mais interessante, porque só assim eu tenho como saber que o vídeo está sendo útil para você de alguma forma, ok? Valeu! Nas regras de incorporação de tecnologias, a gente tem o protocolo clínico e diretriz terapêutica. O que é o protocolo clínico e diretriz terapêutica? Protocolo clínico são as normas que dizem como aquela doença tem que ser diagnosticada. E a diretriz terapêutica é como aquela doença ou aquela enfermidade precisa ser tratada. E é um documento, protocolo clínico e diretriz terapêutica, é um documento que fixa critérios para diagnósticos e os tratamentos preconizados para cada enfermidade, para cada doença. Na falta do protocolo clínico e diretriz terapêutica, a gente vai ter as relações de medicamentos dos sistemas de saúde. A Lei 8.080 diz que a avaliação de medicamentos e produtos disponíveis no SUS vai levar em consideração a eficácia, a segurança, a efetividade e a custo-efetividade dos medicamentos. Eficácia, se o medicamento realmente trata aquela doença. Segurança, se ele é seguro, se ele não causa efeitos colaterais. Efetividade, o quanto ele trata aquela doença, como ele trata aquela doença. E o custo-efetividade, qual é o custo daquele medicamento, qual é o preço daquele medicamento. Vale a pena a gente investir dinheiro público naquele medicamento, sendo que ele trata de uma forma mais ou menos, ele trata uma doença rara, ultra rara. Vale a pena a gente comprar aquele medicamento e deixar guardado lá no SUS, esperando alguém com uma doença ultra rara chegar, sendo que aquele medicamento pode até estragar? Então, a gente tem que analisar esses 4 aspectos aqui na avaliação de medicamentos e produtos para a incorporação de tecnologias ao SUS.
eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. Eles gostam de cobrar isso aqui em prova, em questão de concurso cobra bastante isso aqui. E para incorporação, exclusão e alteração. Incorporação, incluir um medicamento na lista do SUS. Qual medicamento pode ser concedido pelo SUS? Exclusão, para excluir. Vamos tirar esse medicamento porque já tem um outro, mais eficiente, mais eficaz. E alteração, vamos alterar um medicamento pelo outro. Quem faz isso é o Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a CONITEC. E a CONITEC tem um representante do Conselho Nacional de Saúde, um representante do Conselho Federal de Medicina e um representante da Associação dos Médicos Brasileiros. Assim é composta a CONITEC. Essa incorporação, exclusão ou alteração tem que ser feita por um processo administrativo que tem que ser concluído em até 180 dias do protocolo. Então, desde a entrada do protocolo do remédio que quer entrar no SUS, ele tem que ser concluído, esse processo administrativo tem que ser concluído em até 180 dias, prorrogável por até 90 dias. E para esse processo administrativo, para essa incorporação, exclusão ou alteração, tem que ter consulta pública, ou seja, tem que abrir lá no site da CONITEC ou no site do Ministério da Saúde possibilidade de as pessoas poderem opinar sobre aquela inclusão, exclusão ou alteração. E audiência pública também, se for relevante, se for um medicamento de alta complexidade ou se for uma questão polêmica, aí eles podem abrir também, além da consulta pública, que é obrigatória, uma audiência pública, ok? Então isso aqui é o processo administrativo da CONITEC. O relatório da CONITEC tem que analisar as evidências científicas, de acordo com a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança dos medicamentos. Então, assim faz o relatório da CONITEC. E também vai avaliar as questões econômicas, o preço, o custo daquele medicamento. A CONITEC emite esse relatório, vai para o Ministério da Saúde e é o Ministério da Saúde que vai decidir sobre incorporação, exclusão ou alteração. Só que existem algumas vedações. O que não pode ser concedido pelo SUS? Não pode. Medicamentos, produtos ou procedimentos experimentais. Então, medicamento experimental. Tem um medicamento novo aí, ou um procedimento novo aí. Não pode. Experimental não pode ser concedido pelo SUS. A gente viu lá em cima que um dos requisitos é justamente a eficácia e a segurança, né? Medicamentos experimentais não têm uma eficácia e uma segurança comprovada ainda. Por isso que eles são experimentais, estão num processo de experiência, de desenvolvimento de uma nova tecnologia. Por isso que medicamentos experimentais não podem ser concedidos pelo SUS. Medicamentos com uso não autorizados pela Anvisa, chamados também de medicamento off-label. Isso aqui é muito importante. Às vezes um medicamento é autorizado pela Anvisa, mas ele é autorizado para tratar de uma doença específica e não para uma outra. E o médico indica ou prescreve aquele medicamento para essa outra doença, que ele não tem a autorização da Anvisa. E aí, pode ou não pode? De acordo com a Lei 8.080, não pode. Não pode porque ele não tem o uso autorizado pela Anvisa para aquela doença, salvo medicamento padronizado pelo Ministério da Saúde e recomendado pela CONITEC. Se esse medicamento for off-label na Anvisa e for padronizado pelo Ministério da Saúde e recomendado pela CONITEC, aí pode sim, ok? É uma exceção bastante importante quanto aos medicamentos off-label, medicamentos de uso não autorizado pela Anvisa, que são vedados em regra. Muito importante aqui isso aqui também. E, obviamente, também os medicamentos sem registro na Anvisa. Uma coisa é o medicamento ser off-label, ter um registro na Anvisa, mas não para aquela doença. Outra coisa é o medicamento não ter registro nenhum na Anvisa. Se ele não tem registro nenhum na Anvisa, então ele não pode ser concedido de forma nenhuma no SUS, ok? Isso aqui é muito importante também. Não tem registro na Anvisa. Existe um julgamento relativamente recente dos tribunais superiores que diz que se esse medicamento não tem registro na Anvisa, mas foi autorizado a sua importação, ele pode ser concedido sim. Ou se ele não tem registro ainda na Anvisa, mas se a Anvisa está demorando demais para analisar aquele medicamento e se já ultrapassou o prazo de análise pela Anvisa e esse medicamento já tem registro em órgãos internacionais, como o FDA dos Estados Unidos, por exemplo, aí sim poderia ser concedido. Mas são situações excepcionais. Em regra, de acordo com a lei, o medicamento sem registro na Anvisa
não pode ser concedido pelo SUS, ok? E temos algumas exceções também na própria lei. A lei traz que dessas vedações, exceção medicamentos recomendados pela Conitec que sejam adquiridos de organismos internacionais para programas de saúde pública do Ministério da Saúde. Por que essa norma aqui foi incluída? É uma nova norma da Lei 8.080. Por quê? Por causa das vacinas. Lembra que as vacinas não tinham registro na Anvisa? Tinham acabado de chegar. As vacinas para a Covid-19 tinham acabado de chegar. Então, teve que ser incluída essa exceção aqui para essas vedações. Se elas não tinham registro na Anvisa, elas não poderiam ser aplicadas, em princípio, na população. Mas, de acordo com essa exceção, poderiam sim, porque elas eram recomendadas pela Conitec, eram adquiridas junto a organismos internacionais e um programa de saúde pública do Ministério da Saúde. Então, essa exceção aqui é muito importante, eu tenho certeza que vai cair nas provas e concursos daqui para frente. Muito importante anotar isso aqui. Então, essas vedações e suas exceções são o ponto alto, o ponto mais importante desse capítulo da lei. Seguindo, a gente tem os serviços privados. Quais são as possibilidades de serviços privados no âmbito do SUS? No âmbito do SUS, a gente tem o funcionamento dos serviços privados, que podem ser por profissionais liberais ou pessoas jurídicas. Em regra, a saúde é livre à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode tratar de saúde, sim. Pode abrir um hospital, pode sim. Tem que observar os princípios éticos e as normas do SUS. A participação estrangeira pode ser por doações, financiamento e empréstimo. Pode ser criando um hospital geral, um hospital especializado, uma policlínica, uma clínica geral, uma clínica especializada ou para planejamento familiar. Também pode ser para os empregados e dependentes de uma empresa específica. Uma empresa estrangeira que cria um tratamento de saúde, um hospital, por exemplo, para seus empregados e dependentes, sem fins lucrativos. Pode sim. E observa aqui, tem que observar a legislação específica. Tendo uma norma, um decreto específico para a participação estrangeira, deve observar essa legislação específica, que é muito importante também. Então, isso aqui é importante a gente saber que tipo de hospital, que tipo de tratamento a participação estrangeira pode conceder, que são esses aqui: hospital geral ou especializado, policlínica, clínica geral, clínica especializada, planejamento familiar e tratamento de saúde para os seus empregados e dependentes. Memoriza isso aqui que é importante, hein? E a participação complementar? A participação complementar é para o caso de cobertura insuficiente do SUS. Então, a iniciativa privada complementa o SUS. Tem algum tratamento que não tem no SUS. O município pode sim contratar por contrato ou convênio com a iniciativa privada, com o hospital privado, por exemplo. Forma um contrato ou convênio. E esse contrato ou convênio vai obedecer norma de direito público. Vai ser um contrato administrativo, um convênio administrativo. Não vai obedecer as normas do Código Civil, não, ok? Importante observar isso aqui. É uma norma de direito administrativo. Com preferência, obviamente, a hospitais ou a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Os critérios e valores são os da Direção Nacional do SUS, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Só que há vedações. Quais são as vedações aqui nessa participação complementar da iniciativa privada? O proprietário, administrador ou dirigente desse hospital privado, dessa entidade privada, dessa pessoa jurídica privada, não pode ocupar cargos de chefia ou função de confiança no SUS. Cargos de chefia ou função de confiança. Essas duas hipóteses aqui. Cargo de chefia ou função de confiança no SUS, ok? É uma vedação para que esse proprietário, administrador ou dirigente não influencie no SUS para que o SUS contrate a empresa dele. Isso aqui é muito importante, certo? Depois disso, a gente tem uma norma também muito importante, que é a telesaúde, incluída recentemente na Lei 8.080, na Lei do SUS. E a telesaúde é nada mais, nada menos do que a possibilidade de o médico atender ao paciente remotamente, por algum tipo de aplicativo de áudio e vídeo, algum tipo de ligação telefônica mesmo, algum tipo de mensagem de áudio, foto, vídeo. Então, tudo isso está dentro do âmbito da telesaúde. E a lei trouxe vários princípios para a telesaúde, que são
princípio da autonomia do profissional. Então, o médico, o profissional que está atuando ali na telesaúde é autônomo. Ele tem autonomia para indicar o tratamento que ele achar mais interessante. O consentimento livre e informado do paciente, ou seja, o paciente ele tem que consentir com aquele tratamento por telesaúde. Ele tem direito de recusar, direito de recusa do paciente. Dignidade e valorização do profissional. Não pode pagar aquele profissional, aquele médico de uma forma muito baixa, botar o preço dele lá embaixo porque ele está atendendo por telesaúde. Não pode. Assistência segura e com qualidade. Confidencialidade, então aquele tratamento por telesaúde não pode ser gravado pelo médico, divulgado por aí, não pode. Universalização do acesso, então todo mundo tem que ter acesso à telesaúde. Atribuições legais da profissão e responsabilidade digital. Observa aqui a Lei de Proteção dos Dados, Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, responsabilidade digital também, Lei do Marco Civil da Internet. Observa todas essas leis. É dispensada a inscrição secundária ou complementar nos órgãos de classe. Por que essa norma existe? Porque o médico, quando está atendendo na telesaúde, no SUS, ele pode estar atendendo em qualquer lugar do Brasil. Então ele está aqui no Rio de Janeiro, tratando de um paciente que está no Pará. Esse médico que está tratando de um paciente no Pará precisa de uma inscrição lá no Conselho Regional de Medicina do Pará. Ele tem a sua inscrição aqui no Rio de Janeiro. Ele precisa da inscrição lá no Pará para atuar nesse paciente no Pará? Não precisa. É dispensada qualquer tipo de inscrição secundária ou complementar. O órgão de classe não pode exigir isso do médico. A atuação dele tem validade em todo o território nacional, Se o médico da telesaúde atendeu o paciente lá do Pará e prescreveu um medicamento para ele, esse medicamento, essa prescrição vai para o e-mail dele, vai para o endereço eletrônico, algum contato que ele tenha eletrônico, e ele imprime ou ele leva no celular mesmo lá para o farmacêutico essa prescrição, e essa prescrição vale. O farmacêutico não pode exigir, não, esse médico é do Rio de Janeiro, esse médico não é daqui, esse médico não poderia ter prescrito aqui no estado. Pode sim, porque é telesaúde, isso aqui é uma norma bastante importante. Essa inscrição secundária ou complementar é dispensada. Muito importante isso aqui. Quanto aos recursos humanos, a lei trata que a saúde no Brasil tem que ter formação em todos os níveis, inclusive na pós-graduação. Tem que ter também programas permanentes de aperfeiçoamento dos profissionais de saúde e valorização da dedicação exclusiva ao SUS. Ela fala também que cargos de chefia, direção e assessoramento no SUS somente em tempo integral. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu tenho certeza que vai cair em prova. De cargo de chefia, direção e assessoramento dentro do SUS só para quem exerce atividade em tempo integral. Não pode ser para profissionais contratados para tempo parcial. Não pode. E para quem exerce esses cargos de chefia, direção e assessoramento, pode ser um só estabelecimento do SUS. Ele só pode trabalhar em um estabelecimento do SUS. Em regra, a pessoa pode trabalhar em mais de um estabelecimento, se ela tiver aquele tipo de acumulação constitucional. Lembra que pode acumular dois cargos de saúde, duas matrículas de saúde? Aqui, se a pessoa tiver cargo de chefia, direção e assessoramento, ela tem que trabalhar em tempo integral no SUS e só pode ser chefe, só pode ser diretor ou assessor, nível de chefia, em um estabelecimento do SUS. Essa é a norma legal, certo? E quanto ao financiamento? A gente tem que o financiamento será por orçamento da Seguridade Social. Lembra que Seguridade Social, o que é Seguridade Social? Seguridade Social é o direito fundamental que abriga saúde, previdência e assistência social. Saúde, previdência e assistência social. Esses três em conjunto formam a Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade é o que vai financiar a saúde. Financia também a previdência e a assistência. A proposta da Direção Nacional do SUS vai para o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, e tem participação da Previdência e da Assistência também. Também é financiado por outras fontes, que estão lá dispostas no artigo 32. Depois dá uma lida que você vai ver. Doações, algum tipo de financiamento. Tem vários tipos de formas de entrada de dinheiro na saúde. Esse dinheiro vai para o Fundo Nacional de Saúde e o planejamento e orçamento é ascendente, vai do local até o federal,
e tem base nos planos de saúde. Aqui não é plano de saúde como a gente fala no popular, não. Plano privado de saúde, não. São os planos de saúde tratados pelos entes federativos. Quando o município vai verificar quais são os tratamentos que ele vai ter, quais são os tipos de tratamento, qual o hospital, qual o médico, quantos médicos, isso está dentro de um plano de saúde. É um plano que organiza a saúde municipal, estadual ou federal. Cada âmbito tem o seu. Então, esses planos de saúde que dão base para o planejamento e o orçamento da saúde. E tem vedações. Ações não previstas no plano de saúde, subvenções e auxílios para instituições com fins lucrativos. Então, a saúde não pode dar subvenção nem auxílio para instituição com fim lucrativo, um hospital privado que tenha fim lucrativo. Não pode, ok? Então, se você gostou desse mapa mental, se você gostou desse estudo mapeado e resumido, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você, da outra lei que trata do SUS, a lei de organização do SUS. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. E se você quiser que eu te mande esse mapa mental, coloque aqui nos comentários. Manda para mim o mapa mental, quero esse mapa mental, que eu mando o link para você baixar. Te vejo lá, hein?